No grande evento de lançamento da empresa do meu marido, eu tinha planejado revelar que era herdeira de uma fortuna bilionária e anunciar nosso relacionamento ao mundo. Mas, quando entrei, ouvi-o dizer à colega: ela é tão ingênua. Ela não tem ideia do que realmente está acontecendo. Foi então que os vi enroscados na cama do escritório. Ela é tão ingênua. Ela não tem ideia do que realmente está acontecendo. A voz de Chase soou pela fresta da porta do seu escritório, me paralisando no corredor da Blackwood Industries. Eu o surpreendi antes do evento de lançamento, usando o vestido esmeralda que ele me deu de presente de aniversário, segurando os cartões de discurso onde escrevi minha grande revelação, que eu não era apenas a esposa que o apoiava, mas também a herdeira da Hawthorne Pharmaceuticals que secretamente financiava seus sonhos. A risada de Liam Morrison seguiu, baixa e íntima. Por quanto tempo mais você planeja continuar brincando de casinha com ela? Pela abertura estreita, eu os vi em seu sofá de couro, aquele que eu ajudei a escolher na primavera passada. Os dedos bem cuidados dela traçavam padrões em seu peito enquanto ele brincava com seus cabelos. Ambos completamente vestidos, mas posicionados de uma forma que sugeria que aquele não era o primeiro momento roubado deles. Antes de continuarmos, quero agradecer por se juntar a mim para compartilhar histórias de traição e triunfo. Se você acredita que todos merecem saber a verdade sobre relacionamentos, considere se inscrever. É gratuito e nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. Meus joelhos fraquejaram. Encostei-me à parede, grata pelo apoio frio que ela me dava nas costas. Os cartões de discurso em minha mão se desfizeram enquanto meu punho se fechava involuntariamente. 6 anos. 6 anos fingindo ser comum, escondendo minha herança para garantir que o amor dele fosse real. E esta foi a minha recompensa. Só até depois do lançamento desta noite, disse Chase, deslizando a mão pelas costas de Leia. Assim que o financiamento estiver garantido, posso iniciar o processo de separação. O acordo pré-nupcial que pedi para ela assinar protege tudo o que construí. Tudo o que ele construiu com o meu dinheiro, com os investimentos anônimos que eu canalizei por meio de empresas de fachada para salvar sua startup falida há 3 anos, 2 anos atrás e novamente na primavera passada, quando ele quase levou a empresa à falência devido à má gestão. A ironia tinha um gosto amargo na minha boca. E a família dela? Perguntou Leia. Ela não vem de família rica ou algo assim? Chase riu e o som me embrulhou o estômago. A avó dela deixou para ela umas joias que ela guarda escondidas na gaveta da cozinha. Acha que eu não sei? Provavelmente valem alguns milhares. Ela finge ser uma simples designer freelancer, mas eu já vi como ela encara coisas caras. Sabor clássico de champanhe com orçamento limitado para cerveja. Foi por isso que tive que proteger meus bens com o acordo pré-nupcial. A gaveta da cozinha onde eu guardava meu relógio Cartier. Meus brincos Van Cleef. O Patek Philippe do meu pai. Itens que valiam mais do que toda a receita trimestral da empresa dele, escondidos entre colheres desencontradas e cupons vencidos, porque eu queria que ele me amasse por quem eu sou. Não pelos bilhões de Hawthorne que estavam intocados desde a morte do meu pai, 2 anos atrás. Você é horrível, disse Leia, mas seu tom sugeria que ela achava aquilo encantador. A que horas devo encontrá-la no lançamento? 7h30, vou apresentá-lo ao conselho como nosso novo chefe de desenvolvimento de pesquisa. O cargo que eu disse a Brooke seria ocupado por Marcus, do escritório de Boston. Minha mão encontrou a parede novamente, precisando de estabilidade. Marcus não existia. Eu tinha pensado nesse nome quando Chase o mencionou na semana passada. Até se ofereceu para ajudar a preparar seu pacote de boas-vindas. Chase me dispensou, dizendo que o RH cuidaria de tudo. E sua esposa não vai desconfiar de nada. Brooke. Ele disse meu nome como se fosse algo desagradável. Ela deve estar ocupada demais bancando a esposa apoiadora. Ele adora essas coisas. Ao meu lado, sorrindo para as fotos, fingindo entender o que fazemos aqui. Comprei aquele vestido verde para ela especialmente para esta noite. Ela vai usá-lo porque sempre faz o que eu espero. O vestido verde que estava pendurado no nosso armário, aquele com que ele me surpreendeu no mês passado, dizendo que combinava perfeitamente com os meus olhos. Fiquei tão tocada com o gesto, com ele se lembrando do nosso aniversário, quando ele andava tão consumido pelo trabalho ultimamente. Agora eu entendia que era apenas mais um acessório em sua performance.
Meu celular vibrou na minha bolsa. Uma mensagem da Nina, minha única amiga que sabia a verdade sobre a minha herança. Você vai mesmo contar a ele hoje à noite? Por favor, reconsidere. Algo parece errado em tudo isso. Se ao menos ela soubesse o quão certos seus instintos estavam. Ouvi um movimento vindo de dentro do escritório. Cadeiras raspando no chão. Eles estavam de pé. Forcei-me a andar, meus saltos estalando contra o piso de mármore enquanto me dirigia para a escada. Não havia elevador. Havia muita chance de esbarrar neles quando as portas se abrissem. 20 minutos antes, eu estava praticando meu discurso no carro. Chase, preciso te contar uma coisa. Eu não sou quem você pensa. Na verdade, sou Brooke Hawthorne, e tenho apoiado seus sonhos porque acredito em você, porque te amo. Eu tinha imaginado a expressão dele, o choque se transformando em alegria ao perceber que poderíamos construir um império juntos. Agora, aquelas palavras pareciam veneno na minha garganta. A porta da escada se fechou atrás de mim com um clique decisivo, e eu fiquei ali, sob a luz fluorescente, com meus sapatos de grife, que eu disse a Chase que eram imitações, já apertando meus pés. Meu telefone tocou. A foto do Chase apareceu na tela, a do nosso casamento, onde ele me olhava como se eu fosse o seu mundo inteiro. Oi, linda, disse ele quando atendi, com uma voz calorosa e afetuosa. Só queria ter certeza de que você ainda vem hoje à noite. Você está usando o vestido verde, certo? Claro, ouvi-me dizer, com a voz surpreendentemente firme. Perfeito. Tenho uma surpresa enorme planejada para depois do anúncio. Algo que vai mudar nossas vidas para sempre. Mal posso esperar, respondi. E, pela primeira vez, eu estava falando sério. Só que não da maneira que ele esperava. Eu deveria ir, continuou ele. Ainda em reuniões. Esses investidores são exigentes. Mas depois desta noite, tudo será diferente. Eu prometo. Sim, eu concordei. Tudo será diferente. A ligação de Harrison Blackstone chegou 3 dias depois, enquanto eu fingia trabalhar no design de um logotipo para um cliente fictício. A tela do meu laptop exibia o Adobe Illustrator, mas minha mente continuava repetindo as palavras de Chase, a risada de Leia, a crueldade casual da conversa deles. Quando o nome de Harrison apareceu no meu celular, quase não atendi. Os advogados do Espólio Hawthorne só ligavam quando algo estava errado. Brooke, precisamos de você aqui imediatamente, disse Harrison sem rodeios. Sua voz carregava o peso de 40 anos em direito sucessório. Há documentos que exigem sua assinatura até o final do expediente de hoje, ou teremos uma multa de 7 dígitos em impostos sobre as patentes farmacêuticas do seu pai. Olhei para o relógio. 14 horas, o Chase só chegaria em casa à meia-noite, como de costume, mas eu ainda precisaria de uma desculpa para estar fora. Quanto tempo isso vai levar? No mínimo 2 horas. Trata-se de transferências complexas que envolvem participações europeias. Se não declararmos até o final do mês, a Receita Federal assumirá a parte decrescente da sua herança. Minha herança. Os 3 bilhões de dólares que Chase pensava serem joias da avó. O império farmacêutico que ele nem imaginava estava financiando seus sonhos por meio de investimentos anônimos cuidadosamente orquestrados. Toda vez que a Blackwood Industries quase falia, um misterioso investidor de risco aparecia com a quantia exata para mantê-la à tona. Chase nunca questionou o momento. Seu ego não o deixava acreditar que alguém o estava protegendo. Chego em 40 minutos, disse a Harrison, já inventando a mentira que contaria a Chase se ele pedisse. Um trabalho urgente de um cliente exigente. Outra revisão de logotipo. A ficção mundana da minha carreira fictícia. Os escritórios de advocacia da Blackstone & Associates ocupavam 3 andares de um prédio que gritava dinheiro antigo. Tapetes persas que custavam mais do que os carros da maioria das pessoas. Pinturas originais que pertenciam a museus. Harrison me encontrou em seu escritório. Documentos já espalhados em sua mesa de mogno. Cada assinatura que eu fornecia liberava outra parte do império do meu pai para o meu controle. Instalações farmacêuticas na Suíça, patentes de pesquisa no valor de bilhões, carteiras de investimentos que vinham crescendo desde antes de eu nascer. Seu pai ficaria orgulhoso, disse Harrison enquanto eu assinava meu nome pela 20ª vez.
Ele sempre dizia que você saberia quando reivindicar seu legado. Mas ele ficaria orgulhoso, me vendo esconder minha riqueza do meu marido como um segredo vergonhoso, fingindo ser comum enquanto Chase construía seu ego com base no meu apoio oculto? 2 horas depois, eu estava caminhando pelo saguão da Blackwood Industries, tendo decidido surpreender Chase com um café da sua loja favorita, quando trombei com Leon Morrison. Não por acaso. Ela claramente estava esperando, perfeitamente posicionada para interceptar qualquer um que se dirigisse aos elevadores. Brooke, ela disse meu nome como se fôssemos velhas amigas, embora eu soubesse que nunca tínhamos sido apresentadas formalmente. Sua mão segurou meu braço, os dedos pressionando com força suficiente para me impedir de me afastar. Que maravilha encontrar você! De perto, ela era tudo o que eu não era. Alta onde eu era mediano. Loira onde eu era moreno. Confiante como as mulheres que nunca duvidaram do seu lugar no mundo. Seu perfume me conquistou imediatamente. Algo caro e distinto. Tom Ford, talvez. Orquídea negra. O mesmo perfume que estava impregnado no casaco de Chase na semana passada, quando ele alegou ter participado de reuniões consecutivas. Acho que não nos conhecemos, eu disse, embora, claro, soubesse exatamente quem ela era. Doutora Leia Morrison, chefe de desenvolvimento de pesquisa. A mulher cujos dedos estavam traçando padrões no peito do meu marido 3 dias atrás. Ah, mas eu sinto como se te conhecesse, disse ela, com um sorriso que mostrava muitos dentes. O Chase fala de você o tempo todo. Como você é dedicado, como me apoia. Ela fez uma pausa, examinando minha roupa, o vestido deliberadamente modesto da Target, a bolsa de grife falsificada que eu carregava para me manter disfarçado. Deve ser tão difícil ter um marido que trabalha tantas horas. A simpatia em sua voz era tão falsa que poderia ter sido fabricada em laboratório. Ela apertou meu braço novamente e eu senti outra onda daquele perfume. Definitivamente orquídea negra. Definitivamente o mesmo perfume que estava nas roupas do Chase. Ele é dedicado ao trabalho, respondi, mantendo a voz neutra. Ah, sim, muito dedicada. Algo brilhou em seus olhos. Diversão, talvez, ou triunfo. Estávamos em reunião até às 3 da manhã. Planejamento estratégico para o lançamento. Seu marido tem muita energia. O café na minha mão ficou repentinamente pesado. 3 da manhã. Ele me mandou uma mensagem às 11 dizendo que voltaria para casa em breve. Mais uma mentira para adicionar à coleção que eu estava construindo. Preciso ir, eu disse, caminhando em direção ao elevador. Claro, ela soltou meu braço, mas se inclinou para perto, sua voz se transformando em um sussurro. Que vestido lindo, aliás. A Target tem coisas tão legais ultimamente. Ela se afastou antes que eu pudesse responder, seus saltos batendo no mármore com a confiança de alguém que já havia vencido um jogo que eu não sabia que estávamos jogando. Fiquei ali parado, segurando o café que esfriava, me perguntando como ela sabia onde eu fazia compras. Será que o Chase tinha contado a ela? Ri da caça às pechinchas da esposa enquanto eles realizavam suas sessões de planejamento estratégico. A surpresa piorou naquela noite. A mãe de Chase, Eleanor, chegou sem avisar às 7 horas, usando a chave reserva que, tolamente, havíamos dado a ela para emergências. Eu estava arrumando a mesa com a porcelana Bernard da minha avó, o conjunto de porcelanas Bernard, que valia $30.000 e que eu disse a Chase ter encontrado em um bazar por $200. Mano, querido, disse Eleanor, embora seu tom sugerisse que eu não era nada disso. Ela me deu um beijo no rosto enquanto seus olhos catalogavam tudo o que havia de errado na nossa cobertura. Eu estava por perto. Ela morava em Connecticut. Nada em Manhattan era a cara dela. Chase ainda não chegou em casa, eu disse, embora ela já soubesse disso. Ela nunca a visitava quando o filho estava por perto para abafar suas críticas. Perfeito. Podemos ter um papo de garotas. Ela se instalou na nossa sala como uma rainha concedendo uma audiência. Este lugar parece meio cansado, não é? Talvez depois do lançamento você possa se dar ao luxo de redecorar. A cobertura estava impecável. Eu havia gastado uma fortuna para fazer com que parecesse um lugar confortável de classe média, escondendo qualquer coisa que pudesse revelar minha riqueza. Mas para Eleanor, que nada sabia sobre minha herança, simplesmente não éramos bons o suficiente.
Estamos confortáveis, eu disse, servindo-lhe vinho de uma garrafa que eu alegava ser da Trader Joe's, mas que na verdade custará $300. Confortáveis, ela disse a palavra como se o gosto fosse ruim. Bem, acho que isso já é alguma coisa. Na sua idade, eu já tinha dado 3 filhos ao Charles. A Chase não está ficando mais jovem, sabia? A conversa sobre crianças. Tínhamos isso toda vez que ela nos visitava. O que ela não sabia era que Chase vinha adiando essa discussão há 2 anos, sempre alegando que precisávamos de mais estabilidade financeira primeiro. Agora, eu me perguntava se ele estava esperando até poder me deixar por Leia. Falando em casamentos adequados, Eleanor continuou girando seu vinho. Encontrei Leia Morrison no clube ontem. Que boa educação! O pai dela trabalha na indústria farmacêutica, sabe, com dinheiro antigo. O tipo de contexto que complementaria perfeitamente as ambições de Chase. A taça de vinho tremeu na minha mão. Ela parece simpática. Legal. Eleanor riu. Querida, ela é excepcional. Escola de Medicina de Harvard, pesquisadora publicada. O tipo de mulher que entende o trabalho de Chase. Seus olhos se fixaram em mim com precisão cirúrgica. Não que você não tente, querida, mas algumas coisas exigem um certo nível de sofisticação. Servi o jantar na porcelana da minha avó enquanto Eleanor continuava seu monólogo sobre as virtudes de Liam Morrison. Cada peça que eu colocava na mesa valia mais do que a hipoteca mensal de Eleanor, mas ela só via o que eu queria que ela visse. Pratos de alvo desencontrados. Uma esposa de classe média brincando de se fantasiar em um mundo ao qual ela não pertencia. Depois que ela foi embora, eu estava limpando a cozinha quando encontrei a bolsa de ginástica do Chase esquecida num canto atrás da reciclagem. Dentro, embaixo das roupas de ginástica, havia um recibo que fez meu coração parar. 2 noites no Ritz-Carlton Boston, suíte king size. As datas coincidiam com o fim de semana em que ele alegava estar virando a noite no laboratório. O serviço de quarto cobrava um café da manhã para 2 com champanhe, entregue à meia-noite. Quando Chase finalmente chegou em casa, às 23h30, eu ainda estava com o recibo na mão. Como estava Boston? Perguntei. Ele nem parou para pendurar o casaco. Como assim? Faz meses que não vou a Boston. Fiquei ali, segurando o recibo, enquanto Chase pendurava o casaco, sua mentira sobre Boston pairando no ar entre nós como uma presença física. Minhas mãos não tremiam mais. Elas haviam passado disso para uma dormência estranha que se espalhou pelos meus braços e pelo meu peito. Ele passou por mim em direção ao quarto, afrouxando a gravata, completamente alheio ao fato de eu ter em minhas mãos provas de sua mentira. Na manhã seguinte, liguei para meus projetos freelance fictícios dizendo que estava doente e fiz algo que nunca tinha feito antes. Segui meu marido. Ele saiu às 8h30. Horário normal, rotina normal, beijou minha bochecha com lábios que provavelmente beijaram Leia naquele quarto de hotel em Boston. Disse para eu não acordar porque as reuniões de terça-feira sempre atrasavam. Na terça-feira, fiz uma anotação mental. Ao meio-dia, posicionei-me em uma cafeteria em frente ao Chalauron, o restaurante francês onde Chase alegava nunca conseguir reservas. Pela janela, observei-o chegar primeiro, olhando o relógio e ajeitando o cabelo. Ele trocou de camisa desde aquela manhã. O azul que eu tinha comprado para ele no Natal foi substituído pelo cinza que Leia elogiou no jantar da empresa no mês passado. Ela chegou 10 minutos depois, e a forma como o rosto dele se iluminou fez meu peito apertar. Ele se levantou para cumprimentá-la, a mão demorando-se na lombar dela enquanto a guiava até a mesa deles, um reservado de canto, intimista e parcialmente escondido. O garçom trouxe champanhe sem que lhe pedisse. Aquele era claramente o lugar habitual deles, a rotina habitual de terça-feira. A mão dela se estendeu sobre a mesa, os dedos entrelaçados com os dele enquanto olhavam os cardápios que provavelmente sabiam de cor. Ela jogou a cabeça para trás, rindo de algo que ele disse, e ele a observou com uma expressão que eu reconheci. Do mesmo jeito que ele costumava me olhar quando namorávamos, quando eu ainda era misteriosa e excitante, antes de me tornar um móvel em sua vida cuidadosamente construída. Quando saíram às 14h30, Chase a ajudou a vestir o casaco com tanta ternura que tive que desviar o olhar. As mãos dele pousaram nos ombros dela, ajustando a gola, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha.
Os mesmos gestos que ele antes reservara para mim, agora realizados em uma calçada em plena luz do dia, onde qualquer um podia ver, onde sua esposa podia ver. Dirigi até o apartamento de Nã em vez de ir para casa. Ela olhou para o meu rosto e me puxou para dentro, já estendendo a mão para pegar o vinho. Sentamos no sofá dela, o mesmo onde ela me ajudou a praticar meu discurso de revelação apenas 2 semanas antes. Naquela época, quando eu achava que meu maior problema era acertar o momento certo para o anúncio. Preciso te contar uma coisa, disse Nã de repente, torcendo as mãos no colo. Estou tentando descobrir como dizer isso há semanas. O vinho na minha taça espirrou perigosamente quando a coloquei na mesa. O quê? Há 3 semanas, eu estava no centro da cidade procurando um presente de aniversário para minha mãe. Ela estava chorando, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Passei pela Cartier e, pela janela, vi Chase. Ele estava com uma loira. Ela estava experimentando anéis. Anéis de noivado de Broke. A sala se inclinou ligeiramente. Agarrei-me à almofada do sofá para me equilibrar. Leia, você a conhece? Ela trabalha na Blackwood, como chefe de desenvolvimento de pesquisa. As palavras saíram mecânicas, como se eu estivesse lendo um diretório de uma empresa. Faculdade de Medicina de Harvard. Dinheiro antigo. Boa educação, segundo a mãe de Chase. Nina agarrou minhas mãos, as suas trêmulas. Ele estava comprando um anel de riacho para ela. A vendedora estava trazendo diferentes configurações. Ela posava com cada um, tirando selfies. Eles pareciam tão felizes. Eu queria entrar ali e gritar com ele, mas congelei. Estou carregando essa culpa há 3 semanas. Sinto muito não ter te contado antes. Um anel de noivado. Enquanto ele ainda era casado comigo, enquanto ainda voltava para nossa cama, comia os jantares que eu preparava, bancava o marido dedicado nos eventos da empresa. A audácia disso me tirou o fôlego. Quando você disse que isso foi? Perguntei, com a mente correndo pelas datas. 3 terças-feiras atrás. Por volta das 14 horas. Terça-feira. O dia normal deles. Almoço no Chalauron seguido de compras de alianças. Que romântico. Que plano perfeito. Fiquei me perguntando se ele já tinha pedido a mão dela, se ela estava usando o anel em algum lugar que eu não pudesse ver, ou se ele estava esperando até depois do lançamento. Depois que ele tivesse garantido o financiamento e pudesse se livrar de mim sem arriscar sua empresa. Naquela noite, esperei até que Chase estivesse profundamente adormecido, com a respiração regular e pesada. O celular dele estava carregando na mesa de cabeceira, mas eu não precisava. Eu tinha algo melhor. Acesso às nossas contas conjuntas, aquelas que ele não sabia que eu monitorava pelo meu próprio aplicativo bancário. Sentei-me à mesa da cozinha com meu laptop. O brilho da tela diminuiu e comecei a pesquisar. Lá estavam elas. Pequenas transferências toda semana. 500 aqui, 700 ali, sempre para o mesmo número de conta que eu não reconhecia. As transferências vinham acontecendo há mais de um ano, rotuladas como planejamento de investimentos ou diversificação de portfólio. $50.000 saíam sistematicamente da nossa poupança conjunta. Mas eu conhecia esses padrões. Eu havia administrado centenas de milhões em fundos Altorne. Já havia presenciado todo tipo de manobra financeira possível. Isso não era planejamento de investimentos. Essa era uma estratégia de saída. Ele estava construindo um pé de meia, provavelmente em uma conta apenas em seu nome, preparando-se para o divórcio que imaginava que viria após o lançamento. A ironia quase me fez rir. Ele estava roubando o que pensava ser seu próprio dinheiro, sem saber que cada centavo em nossas contas vinha da minha herança. Lavado cuidadosamente por meio de falsos projetos freelance e clientes imaginários. Ele estava desviando dinheiro do Império Altorne sem nem saber que ele existia. Às 3 da manhã, um telefone vibrou. Não era o seu telefone normal, mas um som vindo do bolso do seu paletó. Um segundo telefone, como o de um personagem de um filme de espionagem ruim. Ele saiu da cama, pegou o casaco e se trancou no banheiro. Mas nosso apartamento tinha paredes finas e eu tinha aprendido anos atrás que, se você encostasse o ouvido na saída do aquecedor, conseguia ouvir tudo. O prazo está apertado, ele sussurrou. O lançamento é quinta-feira.
preciso de mais 2 dias para colocar tudo em posição. Uma pausa enquanto alguém responde. Não, ela não suspeita de nada. Brooks é muito crédulo. Ela realmente comprou a história sobre Marcus do escritório de Boston. Risada suave. Eu sei. Ela até se ofereceu para ajudar com o pacote de boas-vindas. Às vezes, quase me sinto culpada por ser tão fácil. Outra pausa. Os papéis do divórcio já estão prontos. Meu advogado diz que, com o acordo pré-nupcial, ela não receberá nada, exceto o que trouxe para o casamento, que são basicamente algumas joias antigas e o que ela economizou dos seus pequenos projetos de design. Meus pequenos projetos de design que renderam $3 milhões para Blackwood Industries nos últimos 6 anos. Depois do lançamento, depois da aprovação do investidor, eu contarei a ela. Sexta-feira de manhã, quero fazer isso pessoalmente. Pelo menos mostre a ela esse respeito. Respeito. A palavra fez-me subir pela minha garganta. Eu também te amo, ele sussurrou e meu coração finalmente se partiu completamente. Só mais 2 dias e podemos parar de nos esconder. A porta do banheiro se abriu. Forcei minha respiração a permanecer profunda. E mesmo quando ele voltou para a cama, ele se deitou ao meu lado, aquele estranho com o rosto do meu marido. E em poucos minutos estava dormindo novamente. Mas fiquei acordado, olhando para o teto, planejando meu próprio cronograma. O lançamento de quinta-feira seria em 36 horas. Chase achou que tinha mais 2 dias de fingimento. Estava enganado. As 36 horas passaram lentamente, com uma lentidão excruciante. Passei a quarta-feira como uma atriz que esqueceu suas falas, mas continuou atuando mesmo assim. Chase foi embora naquela manhã com seu beijo habitual na minha bochecha, lembrando-me do evento de lançamento e garantindo que eu usaria o vestido verde. Sorri e assenti, bancando a esposa dedicada uma última vez, enquanto meu estômago se revirava com a consciência do que estava por vir. A quinta-feira chegou carregada de umidade, o que tornava o ar denso e sufocante. Passei a tarde no escritório de Harrison Blackstone assinando documentos que congelariam certos investimentos anônimos, principalmente os que fluíam para Blackwood Industries. Harrison não questionou minhas decisões repentinas. Ele foi advogado do meu pai por 30 anos e sabia que, às vezes, o timing é tudo, tanto em questões profissionais quanto pessoais. Às 6 horas, eu estava em frente ao espelho do nosso quarto, fechando o zíper do vestido esmeralda que Chase havia escolhido para mim. O tecido parecia uma armadura contra a minha pele. Minhas mãos estavam firmes enquanto eu aplicava o batom, um tom mais escuro do que eu costumava usar. Na minha bolsa, os cartões de discurso que eu havia escrito semanas atrás estavam ao lado de outros que eu havia rascunhado naquela manhã. 2 versões da mesma revelação, mas com finais completamente diferentes. A viagem até a Blackwood Industries levou 20 minutos no trânsito de Manhattan. Aproveitei o tempo para respirar, me concentrar e me transformar da mulher que passou 6 anos escondendo seu verdadeiro eu em alguém que estava prestes a revelar tudo. A fachada de vidro do prédio refletia o pôr do sol, tornando tudo dourado e, de certa forma, ameaçador. Estacionei na área de visitantes, não no meu lugar de costume, ao lado do BMW do Chase. Naquela noite, eu não era realmente a esposa dele. Eu era algo completamente diferente. O elevador até o 40º andar nunca pareceu tão longo. Cada andar que passava parecia me livrar de mais uma camada da persona que eu carregava há tanto tempo. A designer freelancer, a esposa que me apoiava, a mulher ingênua que não entendia o trabalho do marido. Quando as portas se abriram, eu me senti exposto e poderoso de uma forma que nunca havia experimentado antes. O andar executivo fervilhava com a energia pré-evento. Os buffets preparavam exibições elaboradas enquanto os bartenders poliam as taças que logo conteriam champanhe, que valia mais por garrafa do que a prestação do carro da maioria das pessoas. Mas eu ainda não estava indo para o salão de baile. Tinha mais uma coisa para confirmar, mais uma evidência para coletar antes de poder prosseguir com o que estava planejando. A porta do escritório de Chase estava entreaberta, e uma luz dourada invadiu o corredor. Aproximei-me silenciosamente, meus calcanhares silenciosos no carpete grosso. Pela fresta, ouvi sua voz, casual e indiferente, num tom que agora eu reconhecia muito bem. Ela chegará em breve, ele dizia, bancando a esposa perfeita naquele vestido verde que eu havia comprado para ela.
Nossa, como ela estava grata por aquilo. Parecia que eu tinha dado diamantes a ela em vez de algo comprado na Nordstrom. A risada de Leia era como pregos em vidro. Ela realmente não tem ideia sobre nós. Brooke é um doce, mas observação não é o seu forte. Ela ainda acha que estou trabalhando até tarde quando estou com você. Ainda acredita que aquela conferência em Boston foi real. Eu provavelmente poderia te mudar para o nosso apartamento e ela pensaria que você é a nova governanta. Elas estavam sentadas no sofá de couro, o mesmo do outro dia. Leia estava descalça, com os pés dobrados sob o corpo, encostada no ombro de Chase. Em sua mão esquerda, refletindo a luz do abajur, havia um anel. O anel de noivado que Nao vira comprando. Ele já estava usando, só que na mão errada por enquanto. Depois da conversa sobre o divórcio amanhã, não precisaremos mais nos esconder, continuou Chase, brincando com os dedos no cabelo dela. Já tenho tudo planejado. O acordo pré-nupcial protege todos os meus bens. Ela receberá o que trouxe, que é basicamente nada. Algumas joias da avó dela que ela acha que eu não conheço, talvez 50 mil se ela estiver economizando com seu trabalho de design. E a empresa? Perguntou Leia assim que o lançamento desta noite for bem sucedido e os investidores aprovarem. A Blackvold será avaliada em mais de 100 milhões, e ela não poderá tocar em nenhum deles graças ao acordo pré-nupcial. Ela estava tão ansiosa para provar que não estava atrás do meu dinheiro que assinou o acordo sem nem mesmo consultar um advogado. A ironia daquela declaração quase me fez rir alto. O acordo pré-nupcial protegia os bens dele, sim, mas também protegia os meus. Cada investimento anônimo, cada transferência de empresa de fachada, cada centavo da fortuna de Hawthorne permanecia exclusivamente sob meu controle. Ele estava tão focado em se proteger de uma interesseira que jamais imaginou que pudesse ser ele quem estivesse cavando. Afastei-me da porta e fui até o banheiro executivo, aquele com bancadas de mármore e cabines individuais com trancas. Fiquei em pé diante da pia, olhando meus próprios olhos no espelho. A mulher que me encarava não era a mesma que havia ensaiado discurso sobre amor e parceria. Esta mulher tinha arestas mais afiadas, uma visão mais clara e um plano prestes a se concretizar. Liguei para Harrison do banheiro, mantendo a voz baixa, mas firme. Execute as transferências que combinamos. Todas elas. Imediatamente. Tem certeza? Depois que eu fizer isso, não poderá mais ser revertido. Tenho certeza. Próximo. Liguei para a empresa de segurança que havia contatado no início daquela semana. Mercury Security. Aqui é Brooke Hawthorne. Preciso da sua equipe na Blackvold Industries dentro de 1 hora. Posicionamento discreto, mas visível quando eu der o sinal. Entendido, Sra. Hawthorne. Teremos 6 agentes a postos. Retoquei o batom, ajeitei o vestido esmeralda uma última vez e caminhei em direção ao salão de baile. A transformação estava completa. Eu não estava entrando como a esposa ingênua do Chase. Eu estava entrando como Brooke Hawthorne, herdeira de um império farmacêutico, prestes a retomar meu poder da forma mais pública possível. As portas do salão estavam abertas, revelando o mar de elite do Vale do Silício misturada com a alta cúpula de Nova York. Investidores, membros do conselho, jornalistas e influenciadores, todos ali para celebrar o triunfo de Blackvold. Eles se viraram quando entrei, muitos me reconhecendo como a esposa de Chase, oferecendo sorrisos calorosos e parabéns. O membro do conselho Richard Klein se aproximou imediatamente, com sua esposa Margaret ao lado. Brooke, você deve estar tão orgulhosa, disse Richard, apertando minha mão. Chase construiu algo extraordinário. Sim, concordo. Meu sorriso perfeitamente calibrado. Esta noite certamente será extraordinária. Margaret inclinou-se conspiratoriamente. Ele tem sorte de ter uma parceira tão solidária por trás de cada homem de sucesso, certo? Às vezes, respondi, aceitando uma taça de champanhe de um garçom que passava. A mulher nem está atrás dele. Às vezes, ela está na frente o tempo todo e ele simplesmente não percebe. Eles riram, levando na brincadeira. Se ao menos soubessem o quão literal eu estava sendo. Caminhei pela multidão, aceitando parabéns e elogios pelo sucesso de Chase. Cada elogio acrescentava mais lenha à fogueira que ardia em meu peito.
Várias pessoas mencionaram a sorte que Chase tinha em me ter, como meu apoio deve ter sido essencial durante os difíceis primeiros anos. Mais do que vocês imaginam, eu disse a cada uma delas, sorrindo mais a cada minuto que passava. A taça de champanhe parecia leve em minha mão enquanto eu observava a multidão se movimentar e rodopiar pelo salão como cardumes de peixes caros. Através das janelas que iam do chão ao teto, Manhattan brilhava abaixo de nós, sem saber que, 40 andares acima, um casamento e uma empresa estavam prestes a implodir diante de 300 testemunhas. As luzes diminuíram um pouco e Chase apareceu no pódio, sua confiança irradiando por toda a sala. Ele parecia um CEO de sucesso em seu terno Tom Ford sob medida, aquele que eu havia comprado para ele no ano passado com dinheiro da Hawthorne que ele nem sabia que existia. Atrás dele, uma tela enorme exibia o logotipo da Blackwood Industries, elegante e moderno, construído com base em mentiras e investimentos anônimos de uma esposa que ele achava que não era ninguém especial. Senhoras e senhores, começou Chase, com a voz carregada daquele calor humano que ele demonstrava em reuniões com investidores. Esta noite marca o ápice de 6 anos de inovação, dedicação e ciência revolucionária. A Blackwood Industries está pronta para revolucionar a terapia genética, e não teríamos conseguido sem cada um de vocês. A multidão aplaudiu educadamente. Notei Leia se posicionando perto do palco, perto o suficiente para ser vista, mas não tão perto a ponto de parecer presunçosa. Ela havia mudado desde aquela tarde, agora usando um vestido de festa preto que provavelmente custava mais do que ela supostamente ganhava em um mês. O anel de noivado havia sumido de sua mão direita, provavelmente escondido em sua bolsa até o momento apropriado. Chase continuou seu discurso, delineando projeções e oportunidades de mercado, usando palavras como sinergia e mudança de paradigma, que fizeram os investidores pegarem seus talões de cheque. Ele era bom nisso, eu tinha que admitir. O desempenho, a presença imponente, a capacidade de fazer as pessoas acreditarem em sua visão. Ele simplesmente não tinha percebido que toda a sua visão havia sido financiada pela mulher que ele chamara de ingênua 4 horas antes. Antes de continuarmos com a apresentação técnica, Chase disse, com um sorriso se alargando, quero reservar um momento para agradecer a alguém muito especial. Minha esposa Brooke, que tem sido meu porto seguro durante toda esta jornada. Querida, você poderia vir aqui? A multidão se virou para mim, aplaudindo calorosamente. Isso não fazia parte do roteiro, pelo menos não daquele para o qual eu havia me preparado. Mas Chase adorava seus gestos, suas demonstrações públicas que o faziam parecer um marido dedicado. Larguei meu champanhe e caminhei em direção ao palco, meus saltos batendo no chão de mármore com precisão metronômica. Cada passo parecia caminhar em direção à minha própria execução e à minha ressurreição simultaneamente. Chase estendeu a mão para me ajudar a subir os 3 degraus até o palco. Sua palma estava seca e quente, a mão de alguém totalmente confiante no controle da situação. Ele me puxou para perto, beijando minha bochecha para as câmeras que já estavam disparando os flashes. Ela não é maravilhosa, disse-lhe ao microfone, com o braço em volta da minha cintura possessivamente. 6 anos apoiando meu sonho, sem nunca reclamar das noites mal dormidas ou das reuniões intermináveis. Eu não teria conseguido sem ela. A ironia daquela declaração quase me fez rir. Ele literalmente não teria conseguido sem mim, só que não da forma como estava insinuando. A plateia aplaudiu novamente e vi várias esposas de membros do conselho enxugando os olhos, comovidas com aquela demonstração de devoção conjugal. Na verdade, eu disse, minha voz ecoando pela sala antes que Chase pudesse continuar. Eu também tenho algo que gostaria de compartilhar. O braço de Chase apertou minha cintura, mas seu sorriso não vacilou. Claro, querida, ele disse, embora eu tenha percebido um lampejo de irritação em seus olhos. Isso não foi planejado. Eu não deveria falar. Me soltei delicadamente da mão dele e peguei o microfone. O peso daquilo parecia estar em minhas mãos, como uma arma que eu estava esperando para empunhar. A sala ficou em silêncio. Centenas de rostos se voltaram para o palco, expectantes e curiosos. Obrigada a todos por estarem aqui esta noite. Comecei, com a voz mais firme que as batidas do meu coração. Esta é realmente uma ocasião memorável, e me sinto honrada em fazer parte dela. Chase está certo ao dizer que apoio o sonho dele há 6 anos. O que ele não sabe é exatamente quanto apoio eu tenho dado. Uma onda de confusão percorreu a multidão. A mão de Chase tocou meu cotovelo, um aviso disfarçado de carinho.
Veja bem, continuei, afastando-me do seu alcance. Chase teve um investidor anônimo nos últimos 6 anos. Alguém que acreditou em sua visão o suficiente para investir milhões quando os bancos não lhe emprestaram um centavo. Alguém que salvou Blackvolt da falência não uma, não duas, mas 3 vezes. A confusão na sala se transformou em interesse. Celulares apareceram nas mãos, pressentindo que algo interessante estava acontecendo. O rosto de Chase ficou completamente imóvel, o tipo de imobilidade que precede a fuga ou a luta. Aquele investidor, eu disse, olhando diretamente para Chase, era eu. Brooke Althorne, única herdeira da Althorne Pharmaceuticals e a mulher que você chamou de ingênua esta tarde, enquanto estava abraçada a Leon Morrison no sofá do seu escritório. O suspiro que percorreu a sala foi quase físico, como se todas as 300 pessoas tivessem inalado o ar simultaneamente. A boca de Chase abriu, fechou, abriu de novo como um peixe subitamente retirado da água. Ele estendeu a mão para pegar o microfone, mas eu recuei, mantendo-o fora do seu alcance. Isso é ridículo, ele conseguiu dizer, sua voz ecoando mesmo sem amplificação. Brooke, o que você está fazendo? Peguei meu celular e o conectei ao sistema de apresentação com o clique de um botão. Harrison Blackstone havia providenciado essa capacidade técnica ontem, garantindo que eu pudesse exibir tudo o que precisasse na tela enorme atrás de nós. O primeiro documento apareceu, registros bancários mostrando transferências da Althorne Holdings para Blackvolt Industries, datados e documentados. Milhões de dólares fluindo da minha herança para a empresa do Chase. Cada grande rodada de financiamento, eu disse, minha voz ficando mais forte a cada palavra. Cada injeção emergencial de capital, cada empréstimo ponte que manteve esta empresa viva veio da Althorne Money. Meu dinheiro. O dinheiro que Chase não sabia que eu tinha porque eu queria ter certeza de que ele me amava por quem eu sou, não pela minha herança. A tela mudou para mostrar uma foto que Harrison havia fornecido. Meu pai e eu em uma reunião do Conselho da Althorne, 5 anos atrás, identificando-me claramente como sua filha e herdeira. Depois, outro documento, a documentação da Shell, mostrando como os investimentos haviam sido estruturados para permanecerem anônimos. Leia já havia começado a se mover em direção à saída, mas a equipe de segurança da Mercury já estava posicionada, com uma presença sutil, porém eficaz. Ela parou, presa entre a multidão e a equipe de segurança, o rosto pálido sob as luzes do salão. Mas essa nem é a melhor parte, continuei, sentindo a força do momento me percorrer. Esta tarde, enquanto me preparava para o evento desta noite, descobri algumas irregularidades financeiras interessantes. Parece que alguém tem transferido dinheiro das contas operacionais de Blackvolt para ativos pessoais. Alguém tem faturado despesas pessoais como custos da empresa. Alguém tem cometido o que acredito que o FBI chamaria de apropriação indébita e fraude. A tela se encheu com as evidências que eu havia reunido nos últimos 3 dias. As faturas adulteradas, as transferências suspeitas, a conta do hotel em Boston cobrada da empresa como despesa de conferência quando não havia conferência alguma. O rosto de Chase passou de pálido a cinza, suas mãos agarrando o pódio como se ele pudesse impedi-lo de se afogar. Segurança. Alguém gritou da multidão. Alguém chamou a segurança. Mas a equipe de segurança era minha, e eles não se moveram, exceto para manter as saídas controladas. A multidão havia se tornado um ser vivo. Celulares erguidos, gravando tudo, o silêncio substituído por sussurros urgentes e o clique rápido das fotos sendo tiradas. Já encaminhei esta informação às autoridades competentes, anunciei, olhando diretamente para a multidão de investidores e membros do conselho. Imagino que eles terão dúvidas sobre para onde foi o dinheiro deles. O elevador desceu em silêncio enquanto, atrás de mim, o salão de baile se incendiava. Através das portas se fechando, vislumbrei os membros do conselho cercando Chase, com os rostos contorcidos de raiva, enquanto repórteres avançavam com microfones e câmeras. A equipe de segurança da Mercury manteve suas posições, garantindo a ordem, mas não protegendo Chase das consequências que finalmente o atingiriam. Meu celular começou a vibrar antes mesmo de eu chegar ao estacionamento. O nome do Chase apareceu na tela, ligação após ligação, que eu deixei cair na caixa postal. Depois vieram as mensagens, rápidas e cada vez mais desesperadas. O que você fez? Precisamos conversar. Isso é loucura. Você não entende o que acabou de destruir. Atenda o telefone agora.
Coloquei o aparelho no silencioso e o guardei na bolsa enquanto caminhava até o carro. O manobrista, um jovem que sempre fora gentil comigo, entregou minhas chaves com os olhos arregalados. Ele claramente ouvirá o que acontecerá lá em cima. As notícias corriam rápido em prédios como aquele, especialmente quando envolviam humilhação pública e crimes federais. A viagem até nossa cobertura levou 15 minutos, em meio a um trânsito excepcionalmente tranquilo. Aproveitei o tempo para ligar para Harrison Blackstone, que atendeu ao primeiro toque, apesar de serem quase 10 da noite. Assisti à transmissão ao vivo, disse-lhe sem preâmbulos. Vários repórteres estavam transmitindo. Você lidou com isso extraordinariamente bem. Preciso que os papéis do divórcio sejam protocolados logo cedo amanhã de manhã, eu disse. Minha voz estava surpreendentemente firme, e preciso que você congele todos os bens conjuntos imediatamente. Já em andamento, tomei a liberdade de preparar tudo depois da nossa reunião de ontem. O acordo pré-nupcial que Chase insistiu é, na verdade, bastante favorável a você, pois protege todos os bens e heranças pré-nupciais. Ele basicamente se trancou do lado de fora da fortuna Hawthorne sem saber que ela existia. A ironia disso não me passou despercebida. Chase estava tão preocupado em proteger seus ganhos futuros de uma esposa interesseira que renunciou a qualquer direito aos meus bilhões. Seu advogado provavelmente o parabenizou pela visão. Cheguei à cobertura e encontrei as fechaduras já trocadas. A administração do prédio agiu rápido quando Harrison Blackstone ligou. Minhas novas chaves funcionaram perfeitamente e entrei no que antes era nossa casa, mas agora me sentia como uma cena de crime que precisava processar e evacuar. Meu telefone continuou a vibrar incessantemente. As mensagens do Chase tinham evoluído de raiva para barganha. Podemos resolver isso. Pense no que você está jogando fora. 6 anos, Brooke. Isso não significa nada? Cometi erros, mas podemos consertar isso. Por favor, fale comigo. Caminhei pelo apartamento metodicamente, pegando apenas o que era meu antes de Chase entrar na minha vida. O Bernard da minha avó, China, cuidadosamente embrulhado em papel de seda. Os álbuns de fotos da minha infância que eu escondia no armário. As joias que eu guardava escondidas na gaveta da cozinha, incluindo o relógio Cartier e peças da Van Cleef que valiam mais que o carro do Chase. Todo o resto, os móveis que escolhemos juntos, as obras de arte que compramos na nossa lua de mel, os presentes caros que ele me deu ao longo dos anos, eu deixei para trás. Eram adereços de uma apresentação da qual eu não participava mais. Nina chegou à meia-noite com caixas e uma lealdade feroz. Ela olhou para o meu rosto e me puxou para um abraço que quase me fez perder a compostura. Estou orgulhosa de você, sussurrou ela. O que você fez esta noite foi incrível. Sinto-me entorpecida, admiti, continuando a arrumar as coisas enquanto ela me ajudava. Pensei que me sentiria justificada, com raiva ou algo assim, mas me sinto vazia. Que choque, disse ela, embrulhando outra peça de porcelana. As emoções virão depois. Agora, só precisamos tirar você daqui. As mensagens de Chase mudaram novamente, desta vez para ameaças. Você destruiu tudo pelo que trabalhei. O FBI está confiscando nossas contas por causa da sua façanha. Meus advogados vão enterrar você. Você acha que venceu, mas isso não acabou. Ninguém me humilha assim. Mostrei para Nina, que imediatamente encaminhou para o Harrison. Provas de assédio seriam úteis se Chase decidisse ir além das mensagens raivosas. No entanto, considerando que os investigadores federais provavelmente já estavam preparando acusações contra ele, ele tinha problemas maiores do que o nosso divórcio. Às 2 horas da manhã, meus pertences já estavam carregados na SUV da Nena e em um pequeno caminhão de mudança. A cobertura parecia estranha com meus presentes apagados, como um cenário depois do fim da peça. Deixei minhas chaves no balcão de granito, junto com a aliança que havia tirado no elevador. Sem bilhete, sem explicação. O espaço vazio onde eu existia diria tudo o que era necessário. A viagem até os Hamptons levou 2 horas por estradas desertas. Eu herdei a propriedade quando meu pai morreu, mas nunca morei lá. Mantendo-a mantida por meio de uma empresa de gestão enquanto eu brincava de ser da classe média em Manhattan. Ao passarmos pelos portões, sensores de movimento acionaram uma iluminação sutil que iluminou uma casa que eu só havia visitado 3 vezes desde o funeral.
20 cômodos de pura solidão se estendiam diante de nós. Só o saguão era maior do que a maioria dos apartamentos, com um lustre que supostamente pertencera a algum barão ferroviário na década de 1890. Na assobiava baixinho enquanto carregávamos caixas pelos cômodos que ecoavam com nossos passos. Isso é loucura, disse ela, colocando uma caixa no que seria meu quarto. Você é dono deste lugar inteiro e tem morado naquela cobertura, fingindo ser comum. Eu queria ser amado por quem eu era, não pelo que eu tinha, eu disse, as palavras soando vazias agora. Veja como isso deu certo. Encontramos champanhe na adega, garrafas vintage que valiam milhares de dólares, e bebemos em copos de papel que trouxemos de um posto de gasolina. O contraste parecia apropriado de alguma forma. Sentados em uma mansão que valia 40 milhões de dólares, bebendo champanhe em copos de loja de conveniência enquanto meu casamento implodia em todas as plataformas de mídia do país. Harrison ligou às 4 da manhã. Agentes federais invadiram a Blackwood Industries há uma hora. Estão apreendendo todos os computadores e registros financeiros. Chase foi levado para interrogatório. Liam Morrison também. Já. Sentei-me mais ereta na cadeira de couro do meu pai, aquela que ele havia importado da Inglaterra décadas atrás. Sua documentação foi muito completa. Somando tudo o que eles estão encontrando nos computadores, eles têm o suficiente para emitir mandados de prisão pela manhã. Além disso, 3 grandes investidores já entraram com ações civis contra Chase pessoalmente. O acordo pré-nupcial não o protegerá dessas ações. Depois que Harrison desligou, liguei a televisão no escritório do meu pai. Todos os canais de notícias de negócios estavam divulgando a história. Alguém havia editado trechos do confronto transmitido ao vivo. Minha voz soou clara e condenatória enquanto eu revelava minha identidade e a traição de Chase. O ticker na parte inferior dizia: Altorne Aeres expõe fraude do marido no lançamento da empresa. Um analista já especulava sobre o que isso significava para a Blackwood Industries. Sem o financiamento da Altorne, que aparentemente representava 70% do seu capital, a empresa é essencialmente inútil. Some-se a isso as alegações de fraude e a investigação do FBI e estamos diante de um colapso total na abertura do mercado. Nina me encontrou lá enquanto o nascer do sol pintava o oceano através das janelas do escritório. Desta vez, ela trouxe café em canecas de verdade e nos sentamos juntos assistindo à minha antiga vida dissecada por estranhos na televisão. Como você se sente? Ela perguntou cuidadosamente. Pensei na pergunta. Em 12 horas, deixei de ser a esposa ingênua do Chase e me tornei uma Ares bilionária que derrubou a empresa do marido ao vivo na televisão. Meu celular exibia centenas de mensagens de números que eu não reconhecia. Provavelmente de repórteres ou de pessoas que de repente se lembraram de que éramos amigas na faculdade. Livre, eu disse finalmente, e falei sério. A palavra livre mal tinha saído da minha boca quando o celular de Nina vibrou com um alerta de notícias. Ela o ergueu, mostrando um vídeo de Chase sendo levado algemado da Blackwood Industries, com agentes federais o ladeando de ambos os lados. Seu rosto, capturado pela luz forte da manhã, parecia vazio e derrotado, nada parecido com o homem confiante que subira ao pódio 12 horas antes, prometendo revolucionar a terapia genética. A filmagem era reproduzida repetidamente em todos os canais de notícias. Chase cambaleando levemente na calçada, um agente o observando com uma mão em seu cotovelo. A maneira cuidadosa como guiaram sua cabeça ao entrar no veículo federal, protegendo-o de bater no batente da porta, mesmo enquanto o prendiam por crimes que poderiam levar a uma década de prisão. Atrás dele, outra equipe escoltava Leon Morrison, sua compostura perfeita finalmente destruída. Rímel escorrendo por suas bochechas enquanto os fotógrafos registravam cada momento de sua queda. Harrison ligou minutos após a exibição da filmagem. O FBI expandiu a investigação. Eles encontraram evidências de fraude adicional que remontam a 3 anos. Aparentemente, a Sra. Morrison estava vendendo pesquisas proprietárias para concorrentes enquanto cobrava de Blackwood honorários de consultoria que nunca foram pagos. Ela está investigando acusações de conspiração, espionagem corporativa e fraude eletrônica. Fui até a janela do escritório do meu pai, olhando para o Oceano Atlântico se estendendo infinitamente à minha frente. A propriedade dos Hamptons tinha vistas que faziam você esquecer que o resto do mundo existia. Mas eu não conseguia escapar da realidade do que estava acontecendo a 64 quilômetros de distância, em Manhattan.
Meu telefone mostrava 73 chamadas perdidas de Chase, 20 de números que eu não reconhecia e uma de Eleanor, a mãe de Chase. Essa eu quase respondi, mas pensei melhor. Ela podia esperar. O processo de falência avançava com uma velocidade impressionante. Na terça-feira seguinte, menos de uma semana após o evento de lançamento, a Blackwood Industries entrou com pedido de concordata, conforme o capítulo 7. Os investidores que ameaçaram com ações civis congelaram os poucos ativos restantes. E sem o financiamento da Hawthorne que a mantinha à tona, a empresa ruiu como uma casa construída na areia. Harrison providenciou para que a Hawthorne Pharmaceuticals fizesse uma oferta pelas patentes e ativos de pesquisa. Uma formalidade, na verdade, já que nenhuma outra empresa queria se envolver em nada relacionado ao escândalo. Estamos oferecendo 10 milhões por todo o portfólio de patentes, Harrison me informou durante uma reunião na sala de jantar formal do espólio. Documentos espalhados por uma mesa com capacidade para 20 pessoas. A pesquisa é realmente muito valiosa, se bem gerenciada. Os cientistas fizeram um bom trabalho, apesar das falhas de liderança. Certifique-se de que a equipe de pesquisa saiba que eles terão emprego se quiserem, eu disse, assinando os papéis da aquisição. Eles não criaram essa confusão. Eles não deveriam sofrer pelos crimes de Chase. O leilão em si ocorreu em uma sala de conferências estéril no sul de Manhattan. Eu não compareci, mas o associado de Harrison enviou atualizações. A equipe executiva de Chase viu o trabalho de uma vida inteira ser desmembrado e vendido por centavos de dólar. Os bens legítimos foram para Hawthorne. Os móveis e equipamentos de escritório foram para liquidatários. Os móveis caros do andar executivo, incluindo os valiosos prêmios e diplomas de Chase, foram vendidos por menos de $1.000 no total. Eleanor finalmente me contatou no 8º dia, depois de eu ter ignorado 6 mensagens de voz que passaram de exigentes a desesperadas. Ela apareceu nos portões da propriedade sem avisar, me forçando a decidir se a deixava entrar ou a deixava ali parada como uma vendedora porta a porta. Contra meu bom senso, pedi para um segurança acompanhá-la até a entrada principal. A mulher que entrou no escritório do meu pai tinha pouca semelhança com a Eleanor que criticava minha administração doméstica e questionava meu valor como esposa de seu filho. Seu cabelo, normalmente perfeito, pendia solto. Suas roupas de grife pareciam usadas, e seus olhos transmitiam o tipo de desespero que eu reconhecia em pessoas que perderam tudo o que consideravam importante. Por favor, disse ela antes que eu pudesse falar, afundando-se na cadeira em frente à minha mesa sem ser convidada. Você precisa ajudá-lo. Precisa dizer a eles que tudo isso é um mal-entendido. Não há mal-entendidos, Eleanor. Seu filho desviou fundos, cometeu fraude e destruiu a vida de centenas de funcionários que confiavam nele. Ele cometeu erros, disse ela, com lágrimas escorrendo livremente, destruindo a maquiagem que provavelmente levará 1 hora para ser aplicada. Mas ele não merece perder tudo. Ele é meu único filho, Brooke. Você certamente consegue entender o amor de uma mãe. Pensei em todos os jantares em que ela me comparou desfavoravelmente a Leah Morrison. Nas constantes insinuações de que Chase havia se casado com alguém abaixo do seu nível. Nos insultos sutis e não tão sutis sobre minha suposta origem de classe média. Mas olhando para ela agora, quebrada e implorando, senti algo que não esperava. Não perdão, certamente não isso, mas uma espécie de pena cansada. Não posso ajudar o Chase, disse eu com firmeza. Ele criou essa situação por escolha própria. Mas posso garantir que seu fundo fiduciário pessoal permaneça protegido dos processos civis, aquele que seu falecido marido abriu. É modesto, mas vai te manter confortável. Ela soluçou ainda mais. Se de alívio ou de desespero contínuo, eu não sabia dizer. Depois que ela saiu, Na me encontrou novamente em pé na janela, observando o pôr do sol sobre o oceano. Isso foi mais generoso do que ela merecia, observou Nena. Ela é uma mulher amarga e egoísta que criou um filho à sua imagem, respondi. Mas ela não merece ficar sem teto porque Chase se tornou exatamente como ela o ensinou a ser. A satisfação final veio 2 semanas depois, quando supervisionei pessoalmente a reforma do andar executivo da Blackwood. Como novo proprietário, através da Hawthorne Pharmaceuticals, eu tinha controle total sobre o espaço. A maior parte seria convertida em laboratórios de pesquisa, dando aos cientistas os recursos de que sempre precisaram, mas nunca receberam sob a liderança de Chase.
Mas seu escritório, aquela suíte de canto onde eu ouvirá me chamar de ingênua, onde o vira com Leia, aquele espaço merecia um tratamento especial. Fiquei parado na porta enquanto os trabalhadores desmontavam tudo que o tornará seu santuário. A enorme mesa de carvalho onde ele planejara sua estratégia de fuga. A parede de prêmios e elogios que alimentou seu ego. O sofá de couro onde ele traiu nosso casamento de todas as maneiras possíveis. O que você quer que seja feito com isso? O capataz ergueu uma foto emoldurada que estava sobre a mesa de Chase. Nossa foto de casamento, aquela em que nós dois parecíamos delirantemente felizes antes das mentiras, segredos e traições. Lixo, eu disse sem hesitar. Vai tudo para o lixo. Observei da janela enquanto os trabalhadores jogavam o sofá pela borda, na lixeira industrial abaixo. Ele caiu com um estrondo satisfatório. Couro rachando, armações lascando. 6 anos de casamento reduzidos a lixo em um container de metal, esperando para serem levados embora e esquecidos. O escritório se tornaria um depósito de suprimentos. Prateleiras de papel para impressora e cartuchos de toner onde antes residia o ego de Chase. Zeladores guardavam esfregões e baldes onde ele guardava seus segredos e mentiras. Sempre que alguém precisava de material de escritório, caminhava pelo espaço onde Chase Blackwood pensava estar construindo um império, sem saber que estava nas ruínas de um homem que confundira crueldade com força e mentira com inteligência. Enquanto eu assinava as ordens finais de reforma, meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Quase a apaguei, presumindo que fosse outro repórter, mas algo me fez ler. Senhorita Hawthorne, aqui é a doutora Patricia Kim, da equipe de pesquisa. Obrigado por salvar nossos empregos e nosso trabalho. Não vamos decepcioná-los. A equipe de pesquisa ainda não sabia, mas, sob a liderança de Hawthorne, eles concluiriam o avanço da terapia genética que Chase havia prometido, mas nunca entregou. O trabalho deles salvaria vidas, viraria manchete pelos motivos certos e provaria que a boa ciência pode sobreviver à má liderança. Chase assistiria da prisão federal enquanto seus ex-funcionários realizavam tudo o que ele fingia estar construindo. A mensagem da doutora Patrícia Kim permaneceu comigo pelos meses seguintes. Um pequeno lembrete de que algo bom poderia emergir dos destroços. 6 meses se passaram em um borrão de processos judiciais, reestruturação corporativa e aprendizado para viver a vida que eu havia escondido por tanto tempo. A propriedade dos Hamptons não parecia mais um museu que eu estava visitando, mas sim um lar. Suas 20 salas gradualmente se enchem de vida real, em vez de ecoar o vazio. O convite para palestrar no Global Pharmaceutical Innovation Summit chegou em uma manhã de terça-feira, entregue pessoalmente pela Courrier, para garantir que eu não pudesse fingir que não o tinha recebido. Eles queriam que eu fizesse o discurso principal diante de uma plateia de líderes do setor e explicasse a nova direção da Hawthorne. O mesmo pódio onde Chase planejara anunciar a descoberta de Blackwood agora seria meu. Fiquei diante do espelho no meu quarto naquela manhã, mas desta vez não estava escondendo nada. O relógio Cartier brilhava no meu pulso. O terno de grife que eu usava custava mais do que o salário mensal da maioria das pessoas, e eu não fingia mais o contrário. Meu reflexo mostrava alguém que eu ainda estava aprendendo a reconhecer. Confiante sem arrogância, poderoso sem crueldade, autêntico de uma forma que eu nunca me permitirá ser antes. O centro de conferências vibrava com uma energia familiar quando cheguei. Muitos dos mesmos rostos daquela noite de 6 meses atrás enchiam a plateia, embora suas expressões tivessem mudado. Onde antes demonstravam interesse educado pelas promessas de Chase, agora me observavam com genuína curiosidade e talvez um toque de cansaço. Todos conheciam a história da esposa ingênua que se tornou bilionária e destruiu o império do marido enquanto construía algo melhor a partir das cinzas. Bom dia, comecei, minha voz ecoando claramente pela sala, sem o tremor que outrora acompanhava falar em público. 6 meses atrás, muitos de vocês testemunharam o que acontece quando a ambição opera sem ética. Quando o sucesso se baseia em mentiras e não em inovação genuína. Hoje, estou aqui para mostrar o que construímos. A apresentação descreveu a transformação de Hawthorne. Não apenas a aquisição da pesquisa de Blackwood, mas uma reestruturação completa de como o desenvolvimento farmacêutico poderia funcionar. Participação nos lucros para todos os funcionários, desde zeladores até cientistas-chefes. Denúncias éticas anônimas que realmente resultaram em ações.
Compartilhamento de código aberto de determinadas pesquisas para o avanço da área, e não apenas para o nosso lucro. Provamos que negócios éticos não são apenas moralmente corretos. Continuei clicando nos slides que mostravam nossa mais recente descoberta. A terapia genética que Chase havia prometido, mas nunca cumpriu. Agora, trabalhando em ensaios clínicos. Também é mais lucrativo. Nossos pesquisadores são mais inovadores quando não têm medo. Nossas parcerias são mais fortes quando construídas com base na transparência. Nossas inovações são mais significativas quando projetadas para ajudar as pessoas, em vez de apenas gerar receita. Na estava ao lado do palco, agora minha diretora de operações, vestindo um terno que provavelmente custava mais do que ela ganhava em um ano em seu antigo emprego. Ela merecia cada centavo do seu novo salário, ajudando-me a transformar a Althorne, a tradicional empresa farmacêutica do meu pai, em algo revolucionário. Quando a apresentei, os aplausos foram sinceros. Todos no setor conheciam a sua história. A amiga leal que me apoiou quando todos os outros teriam fugido. Que ajudou a embalar as louças da minha avó enquanto meu mundo desabava. Que bebeu champanhe em copos de papel em uma mansão de 40 milhões de dólares enquanto pensávamos em como reconstruí-la? As perguntas posteriores foram investigativas, mas respeitosas. Como eu havia escondido minha identidade por tanto tempo? O que me fez finalmente revelar a verdade? Eu me arrependia do que tinha acontecido? Respondi honestamente, admitindo que viver uma vida dupla tinha sido exaustivo, que o amor me levará a fazer coisas tolas, que às vezes a verdade precisa de uma revelação dramática para ser acreditada. 3 horas depois, eu estava caminhando em direção ao meu carro quando o vi. Chase estava do lado de fora do Tribunal Federal, a 2 quarteirões de distância, com seu advogado ao lado, ambos de terno escuro que não conseguiam esconder a derrota em suas posturas. A sentença havia sido proferida naquela manhã. Eu sabia, mas optei por não comparecer. Vê-lo agora era como avistar o fantasma de alguém que um dia foi importante, mas se tornou irrelevante. Ele me viu no mesmo instante e congelou. 5 anos de prisão de segurança mínima tinham acabado de ser cumpridos. O juiz aparentemente não se comoveu com os argumentos do seu advogado sobre a primeira infração e o bom caráter anterior. Ele cumpriria pelo menos 3 penas antes da possibilidade de liberdade condicional. O advogado tentou afastá-lo, mas Chase se desvencilhou e caminhou em minha direção com o passo determinado de alguém que não tem mais nada a perder. Brooke, disse-lhe quando chegou perto o suficiente para que eu pudesse ver as linhas ao redor dos seus olhos, os fios grisalhos que não estavam lá há 6 meses. Esperei, sem dizer nada, sem lhe dar nenhum incentivo ou reconhecimento além de encará-lo. Eu só queria dizer, ele fez uma pausa, parecendo procurar palavras que pudessem fazer diferença. Você destruiu tudo. Não, respondi calmamente. Eu revelei tudo. Há uma diferença significativa. Você planejou tudo o tempo todo, escondendo quem você era, esperando o momento perfeito para me humilhar. Quase ri do narcisismo dele, ainda intacto apesar de tudo. Você ainda está tentando se fazer de vítima nessa história. Eu escondi quem eu era porque queria ser amada por quem eu sou. Você escondeu quem você era porque estava planejando me roubar. Não somos iguais. Ele se aproximou e vi seu advogado tenso, provavelmente preocupado em violar alguma ordem judicial. Você foi tão ingênuo, disse ele, ecoando as palavras que deram início a tudo. Você realmente acreditava no amor? Você estava certo sobre uma coisa, eu disse, com a voz firme como granito. Eu era ingênuo, mas a ingenuidade se cura com a experiência. O que você tem, o egoísmo, a crueldade, a completa incapacidade de valorizar qualquer coisa além de si mesmo. Isso é terminal. Seu rosto ficou vermelho, mas antes que pudesse responder, seu advogado agarrou seu braço e o levou embora à força. Observei-os partir, sentindo apenas uma vaga sensação de encerramento. Chase passaria os próximos 5 anos em uma prisão federal e, ao emergir, encontraria uma indústria que havia evoluído sem ele, onde seu nome era sinônimo de escândalo em vez de sucesso. Naquela noite, sentei-me no escritório do meu pai enquanto o pôr do sol pintava o oceano em tons de âmbar e dourado. Em minhas mãos estava a carta que ele havia deixado com os documentos da herança, uma carta que eu já tinha lido centenas de vezes, mas só agora compreendia verdadeiramente. Minha querida Brooke, começava com a letra precisa dele.
Se você está lendo isto, então finalmente reivindicou sua herança. Não o dinheiro, são apenas números e contas, mas a responsabilidade que vem com ele. Escondi isso de você, não porque não confiasse, mas porque queria que você descobrisse quem você é sem o peso dele. A verdadeira riqueza não é o que você herda. É o que você se torna quando testado. O dinheiro pode ser perdido, roubado ou desperdiçado. Mas a pessoa em que você se torna através das provações e dos triunfos é sua para sempre. Acredito que você se tornará alguém extraordinário. Com amor, sempre, Pai. A carta tremeu levemente em minhas mãos enquanto lágrimas inesperadas borravam as palavras. Pela janela, o oceano se estendia infinitamente, e em algum lugar além do horizonte, o futuro me aguardava. Não o futuro que eu havia planejado com Chase, construído sobre mentiras e identidades ocultas, mas algo real, sólido e inteiramente meu. Amanhã, a equipe de pesquisa apresentaria suas últimas descobertas. Na semana seguinte, anunciaríamos 3 novas parcerias com empresas que compartilhavam nossos valores. No mês seguinte, os primeiros pacientes receberiam a terapia genética que poderia salvar suas vidas. O império que eu herdei havia se tornado algo maior do que meu pai imaginara. Não apenas lucrativa, mas também com propósito. Algumas mulheres herdaram fortunas e as gastaram. Outras herdaram fortunas e as esconderam. Eu já tinha feito as 2 coisas e aprendi que nenhuma delas trazia felicidade. A verdadeira satisfação vinha de usar essa fortuna para construir algo significativo, cercado por pessoas que valorizavam a lealdade acima da linhagem e a verdade acima da aparência. Se essa história de vingança calculada te deixou na ponta da cadeira, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Brooke revelou sua identidade como herdeira dos Altorne no evento de lançamento, observando o rosto de Chase perder a cor ao perceber que sua esposa ingênua vinha financiando seus sonhos o tempo todo. Qual foi o seu momento favorito de Doce Justiça? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes como esta.